doxorubicina, ciclofosfamida, docetaxel, osimertinib, alectinib, capivasertib, trastuzumab, sacituzumab, bevacizumab, filgrastima, dexametasona, cisplatina, irinotecano, nivolumab, pembrolizumab, semiplimab, ipilimumab, obinutuzumab, uma sopa de letrinhas e um monte de palavras que já estão enrolando a minha língua. Mas o que isso tem em comum? Todas essas são medicações utilizadas para o tratamento do câncer. Eu sou Juliano Coelho, eu sou oncologista clínico especialista no tratamento de tumores malignos e no vídeo de hoje da Escola de Oncologia nós vamos abordar diferentes formas de tratar o câncer. O tratamento do câncer ele é algo bastante moderno, né? Não tem muito tempo, mais ou menos nos últimos 50, 60 anos que começaram a surgir um grande número de medicações, mas na verdade é nos últimos 20 anos que a grande magia está acontecendo. Uma gama de novas oportunidades, de novas medicações têm sido desenvolvidos e com isso nós temos revolucionado os resultados do tratamento contra o câncer. Porém, nem só de medicações a gente vive. Não é apenas com medicações que a gente consegue tratar o câncer. E eu gosto de separar esse assunto em dois grandes tópicos: os tratamentos localizados e os tratamentos sistêmicos. Quando eu falo sobre tratamento localizado, eu estou querendo abordar aquelas situações, aquelas técnicas de tratamento em que vão ter uma ação direta naquele local em que estão sendo efetuados. De uma forma bastante fácil, a gente consegue fazer uma correlação quase que direta com a cirurgia. Por exemplo, eu tenho uma lesão no útero, eu vou retirar o útero, então se faz a histerectomia, que é a cirurgia do útero, né? E aquele ponto está tratado, digamos assim, né? Eu estou tratando exclusivamente o útero. Porém, se eu tenho uma lesão no útero e metástases hepáticas, por exemplo, eu faço uma cirurgia, eu estou tratando exclusivamente o útero, eu não estou tratando aquela metástase que está à distância, que está naquele outro local. Da mesma forma, a gente pode pensar em relação à radioterapia, uma outra técnica bastante utilizada no tratamento do câncer. Praticamente todos os tipos de câncer a radioterapia pode em algum momento entrar, mas ela, mais uma vez, também vai fazer, né, o tratamento daquela região em que eu estou incidindo os raios. Vamos ver um exemplo: um câncer de pulmão com metástase nos ossos. Vamos pensar, né, um osso do quadril que tem muita dor, e eu vou utilizar a radioterapia para o controle da dor, né, daquela lesão no osso específico. Eu guio os meus raios para aquela região, eu estou tratando aquela metástase específica, mas o resto do câncer, o tumor primário que está lá no pulmão, não está sendo tratado. Então esses são os dois grandes exemplos dos tratamentos, né, das formas de tratamento localizadas, a cirurgia e a radioterapia, que de uma forma geral não vão ter um componente sistêmico, que não vão conseguir abordar, né, as demais localidades em que eu tenha câncer. Existe uma terceira modalidade de tratamento localizado, é algo bastante moderno, algo que vem ganhando força nos últimos anos, que são os tratamentos por radiointervenção. O que seria isso? Um exemplo, né? São aqueles tratamentos de embolização ou tratamentos com radiofrequência, em que eu consigo chegar, por auxílio da radiologia intervencionista, lá no local do tumor, e eu vou ou utilizar uma medicação naquele ponto, como por exemplo nas embolizações, eu consigo chegar, né, do ponto de vista vascular até muito próximo do local onde está o tumor e eu injeto alguma substância ali dentro e essa substância vai ter um papel especificamente naquela região, ou eu consigo, por exemplo, colocar uma agulha, né, aonde está a lesão e utilizar radiofrequência ou utilizar calor. Eu vou estar fazendo um tratamento específico para aquele ponto. Quer ver? Vamos lá, um exemplo de novo. Eu gosto sempre de trazer exemplos, com isso vocês conseguem visualizar melhor. Um paciente com um tumor de intestino que foi operado e agora tem uma metástase única no fígado. Por algum motivo ele não pode ser candidato à cirurgia para tratar, né, essa lesão de uma forma cirúrgica e eu vou querer utilizar a radiofrequência. Então, o radiologista intervencionista ele coloca uma agulha que passa através da pele, que chega até no local do tumor, e por essa agulha ele emite uma energia
que vai tratar, que vai, entre aspas, queimar aquelas células que estão muito próximas à região em que a agulha está colocada. Uma outra forma, agora pensando ainda no fígado, nós vamos pegar um tumor primário de fígado chamado hepatocarcinoma. Então, um tumor, ele pode ser grande, por algum motivo o paciente não é candidato à cirurgia também. Uma das formas que eu posso tratar é chegar, né, com um catéter até muito próximo dessa lesão, ali na principal artéria ou veia que está irrigando a região, e eu vou emitir, né, uma substância, isso é a chamada embolização. Essa embolização pode ser feita com diversas substâncias diferentes, inclusive com quimioterapia. Então, essas são as três principais formas de tratamento localizado. Então, cirurgia, radioterapia e agora, de uma forma mais moderna, né, as diferentes técnicas de radiointervenção. Mas, do outro lado, nós vamos ter os tratamentos sistêmicos. E o que significa tratamento sistêmico? Vamos tentar primeiro entender essas palavras que são tão difíceis. Quando eu falo de tratamento sistêmico, eu estou me referindo àqueles tratamentos que vão, de alguma forma, circular pelo corpo todo. Vão circular de uma forma sistêmica, né? Vão pegar todo o nosso organismo. E isso acaba sendo feito por medicações. E essas medicações, elas podem tanto ser dadas de uma forma injetável, então quando eu injeto já vai diretamente, né, para a circulação, mas também pode ser por via oral, por via subcutânea, que acaba ocorrendo a absorção da medicação e após a absorção e metabolização, essa substância vai circular pelo corpo todo. De uma forma geral, a gente pode pensar nos tratamentos sistêmicos, aquele tratamento que vai pegar o câncer, as células de câncer que estão em qualquer local do organismo. Quando que a gente utiliza esse tipo de tratamento? Né? De uma das formas mais específicas é a famosa quimioterapia. De uma forma genérica, muitas vezes as pessoas correlacionam quimioterapia como sendo qualquer tratamento sistêmico contra o câncer. Isso não é uma verdade. Quimioterapia é um conjunto de medicações, na verdade, mais ou menos como a gente falasse assim, chamasse de antibióticos, tá? A gente vai ter as quimioterapias, são várias medicações diferentes, e ela vai ter como principal forma de ação destruir células que estão se dividindo. E olha que importante essa expressão que eu utilizei na frase anterior. Células que estão se dividindo. Eu não estou falando de células de câncer, estou falando de células de uma forma geral. Então, a quimioterapia, ela não consegue reconhecer ou diferenciar quais são células de câncer e quais são células normais. Então, a quimioterapia é aquele tratamento que pega tudo. Ele vai devastando, ele vai matar tanto células boas como células ruins. Como ele age, né? A maioria das quimioterapias acabam tendo uma ação nas células que estão em replicação, naquelas células que estão se dividindo. Quanto mais rápido uma célula está se dividindo, ou quanto maior número de células eu tenho se dividindo, mais vai ser impactado pela quimioterapia. E quando eu pego e faço uma comparação das células normais do organismo com as células do câncer, normalmente as células do câncer têm um poder de replicação maior. Elas estão se replicando de uma forma mais rápida. E é por isso que as células do câncer acabam sofrendo mais com a quimioterapia que as células normais. Uma outra forma de a gente enxergar isso é, inclusive, avaliar alguns efeitos adversos da quimioterapia. Por exemplo, o uso de quimioterapia leva a uma diminuição da imunidade. Por quê? Porque as nossas células de defesa são células que estão sempre se replicando, estão sempre se dividindo. Elas têm um turnover muito rápido. O que significa turnover? Um crescimento, uma replicação e uma morte muito rápida. Ela está sempre se renovando. Então essas são células que acabam sofrendo muito com o uso da quimioterapia. Então por isso que a gente vai ter a baixa da imunidade. Então a quimioterapia é uma das formas de tratamento sistêmico. É a mais antiga delas, né? Nós temos quimioterapia sendo utilizada mais ou menos há 70, 80 anos. Isso vem do conhecimento que a gente traz lá do uso do gás mostarda na guerra, né? E a partir dali diversos novos compostos foram sendo desenvolvidos, né? Com um boom entre os anos 70, 80, 90,
E agora, nos anos 2000, diminuiu bastante a chegada de novos quimioterápicos, porque na verdade nós estamos conseguindo avançar de uma forma diferente, com o desenvolvimento de novas formas de tratamento contra o câncer, de novas modalidades, digamos assim. E é isso que eu quero abordar um pouquinho com vocês. Vamos ver uma outra modalidade agora que está muito em voga, é a chamada imunoterapia. A imunoterapia também é um tratamento sistêmico, também é um tratamento que vai circular pelo corpo todo, mas ela por si só não tem o papel, ela não consegue destruir o câncer. Sempre gosto de fazer uma figura de linguagem para a gente tentar enxergar isso um pouquinho melhor. Se eu conseguisse pegar o câncer e colocar ele num pote e eu largasse ali em cima a quimioterapia, né, como eu estava explicando antes, essas células se replicando iriam sofrer. Por outro lado, se em vez de colocar quimioterapia, eu colocasse nesse pote imunoterapia, nada iria acontecer com o tumor. Nada iria acontecer com o tumor. Gravem isso. E por que nada iria acontecer com o tumor? Porque a imunoterapia ela não age diretamente no câncer. Ela precisa de um auxílio do nosso corpo. E qual é esse auxílio? É o uso das nossas células de defesa. Mais propriamente dita, as nossas células T, os linfócitos T. Então, nesse pote que tem o câncer, que eu botei a imunoterapia, eu colocando as nossas células de defesa, aí sim eu teria um efeito, um ataque contra aquele tumor. Esse ataque sendo feito não pela medicação, de uma forma direta, mas sim pelas células de defesa. Assim como a quimioterapia tem vários medicamentos e cada um com a sua forma de ação para agir contra o câncer, na imunoterapia isso também é uma verdade. Eu tenho mais de uma forma de ação, eu tenho diferentes classes, digamos assim, de imunoterápicos, cada um agindo de uma forma, mas sempre, né, nós tendo o sistema imune como um plano de fundo, né, para auxiliar, para fazer o ataque contra essas células tumorais. Uma terceira forma que eu acho muito interessante do tratamento do câncer, e é algo que vem crescendo bastante também, é o chamado tratamento com as drogas-alvo. O que é isso, doutor? Droga-alvo. Vamos pensar o seguinte, quando eu tenho um alvo, significa que eu sei aonde eu quero atacar. E é isso que a gente tem conseguido desenvolver e descobrir em alguns tumores, é que alguns tipos de câncer, eles terão uma alteração específica, em que talvez só eles tenham no organismo, ou eles têm uma predominância, né, e que outras células não vão ter tanto. E eu vou conseguir desenhar medicações que vão reconhecer essa alteração, e reconhecendo essa alteração, ele vai atacar apenas essas células. Veja como é um mecanismo muito mais inteligente de atacar o câncer do que a quimioterapia, em que a gente faz e vai pegando tudo que vem pela frente. Quando eu utilizo as chamadas drogas-alvo, eu vou precisar ter um alvo, então algo conhecido, para que a minha medicação reconheça e ataque exclusivamente essas células. Nem todos os tumores vão ter esse alvo, na verdade, a minoria dos tumores hoje em dia tem um alvo reconhecido que a gente consiga tratar de uma forma efetiva, mas aqueles que têm esse alvo costuma ser uma medicação bastante interessante, com uma eficácia muito boa, geralmente conseguindo um controle rápido da doença e por um período relativamente prolongado. Então a droga-alvo é outra forma que a gente tem utilizado para tratar o câncer, é algo que está sendo desenvolvido com muita força. Tá? Hoje em dia a gente tem conseguido dividir os tumores em subpopulações cada vez menores. Um exemplo é o câncer de pulmão, que eu sempre gosto de explicar, né? O adenocarcinoma de pulmão. A gente sabe hoje que dos 100% dos casos de adenocarcinoma de pulmão, provavelmente de 30% a 50% deles a gente já tem um alvo reconhecido. Nós começamos lá no início dos anos 2000, com o reconhecimento de um alvo que se chamava EGFR, estando presente em mais ou menos 10 a 15% dos tumores.
Depois a gente reconheceu a alteração do ALK, depois a gente reconheceu a mutação do Carras, do NTRK, do RET, do ROS e assim por diante. Veja, um monte de letrinhas. O que são essas letrinhas? São os alvos. Tá? E a gente está falando de pequenas populações, 1%, 2%, 3% das pessoas com esse tumor. Só que quando a gente vai somando esses porcentos, a gente vai fechando a pizza. Então, muito interessante sempre perguntar para o seu médico se a sua doença, se o seu tumor, ele tem algum alvo específico, se pode ser pesquisado esse alvo e, tendo esse alvo, se existe alguma medicação que a gente possa utilizar. Uma quarta forma de tratar o câncer é uma forma super moderna, tá? A gente tem falado mais dela nos últimos 2 anos, basicamente, e que é uma mistura de quimioterapia com droga-alvo. Agora complicou, doutor. Como assim? Qual que é um dos problemas da quimioterapia? É ela não ser inteligente o suficiente para reconhecer apenas as células de câncer. Ela pega tudo, certo? Beleza. Qual que é uma das grandes vantagens da droga-alvo? É de reconhecer basicamente quais são as células de câncer. E se eu unir as duas coisas numa molécula? Eu ter uma droga-alvo, então um alvo que reconhece as células do câncer e leve junto esta quimioterapia. Uma quimioterapia que vai ser entregue basicamente para as células de câncer. É o que a gente chama hoje dos ADCs, ou das drogas conjugadas. Um grande exemplo é o trastuzumab deruxtecan. A gente tem agora o sacituzumab govitecan. E daqui a pouco está vindo um monte de outras medicações dessa classe e que eu gosto de explicá-las mais ou menos como se fosse um cavalo de Troia. Como é que foi o cavalo de Troia? Então os gregos, né, deram de presente para os troianos um cavalo de madeira e que dentro dele estava cheio de soldados. E quando os troianos colocaram para dentro das muralhas da cidade esse cavalo, né, os soldados conseguiram sair e dessa forma dominaram e venceram a Batalha de Troia. É mais ou menos dessa forma que funciona. Eu tenho uma molécula com um alvo que está carregando a quimioterapia. Esse alvo vai reconhecer a célula de câncer, ele vai se grudar nela, e no momento que ele reconhece a célula de câncer, a quimioterapia, né, a molécula de uma forma inteira vai ser colocada para dentro da célula, e sendo colocada para dentro da célula, a quimioterapia vai ser solta exclusivamente nesta célula tumoral. Entendem a relação que eu quis fazer com o cavalo de Troia? Então, a droga-alvo é o cavalo e a quimioterapia são os soldados. Então, o ADC vai se ligar na célula de câncer, que vai ser colocada para dentro da célula e a quimioterapia ali liberada. Isso é algo super interessante, que a gente tem conseguido uma grande eficácia, né? Ainda é um tratamento restrito a alguns casos de câncer, mas eu não tenho dúvida alguma que nos próximos anos mais e mais medicações vão surgir utilizando desse mecanismo. Um quinto mecanismo agora de tratamento sistêmico pode ser os bloqueadores hormonais. Existe até uma controvérsia se o bloqueador hormonal ele realmente é um tratamento sistêmico ou se ele age mais como uma droga-alvo. Vai depender um pouquinho, né, do mecanismo, porque eu posso ter, por exemplo, o tamoxifeno sendo como uma droga-alvo. E agora complicou, doutor. Como assim? O tamoxifeno, ela é uma medicação, ele é um hormônio fraco, em que ele vai se ligar nos receptores de hormônio do câncer, e ele se ligando ali, ele não vai deixar que o hormônio feminino que está circulando no corpo da mulher se ligue naquele receptor. Então por que ele é uma droga-alvo, né? Ele pode ser considerado uma droga-alvo? Porque ele vai ir simplesmente naqueles receptores, ele vai reconhecer os receptores hormonais femininos e vai se grudar ali, ele não vai agir em outra forma. Então, aí teria um conceito um pouquinho mais como droga-alvo. Por outro lado, eu tenho tratamentos hormonais que vão fazer o bloqueio da produção hormonal. Isso pode ser feito de várias formas, por exemplo, no homem, utilizando os bloqueadores da produção de testosterona, né, muito utilizado no tratamento do câncer de próstata. Quando eu faço isso, eu baixo a minha produção de testosterona, isso vai ter um impacto de uma forma sistêmica.
tanto nas células de câncer como nas células normais. Na mulher, eu também posso utilizar medicações para bloquear o ovário, ou eu posso retirar o ovário, ou eu posso, entre aspas, queimar o ovário com radioterapia. Então eu estou fazendo um bloqueio da produção ovariana, hormonal ovariana, né? Eu estou colocando aquela mulher numa menopausa, e ao mesmo tempo eu vou precisar ou somar o uso do tamoxifeno, né, para bloquear de uma forma total a chegada do pouco de hormônio que ainda tem produzido no corpo, ou eu vou utilizar uma outra medicação que vai bloquear a pouca produção hormonal feminina que tem nos tecidos periféricos. Então eu faço uma combinação. O bloqueador hormonal, ele pode sim, então, ser considerado, sem dúvida alguma, um tratamento sistêmico. Uma quinta forma de tratamento sistêmico, essa é a última que eu quero abordar agora com vocês, são os chamados tratamentos antiangiogênicos. Olha que palavra difícil, né? Como gostam de usar palavras difíceis aqui na oncologia ou na medicina de uma forma geral. Antiangiogênicos, angiogênese significa, né, se refere à produção de vasos sanguíneos, tá? E antiangiogênicos, então, são medicações que vão atuar contra essa formação. Sempre que eu tenho um tumor, basicamente eu tenho células que estão crescendo, né? E para que essas células consigam crescer, elas precisam receber energia, precisam receber alimentos que ela acaba roubando do corpo. Como é que ela faz isso? Com a produção de vasos sanguíneos. Sim, um tumor, ele produz vasos sanguíneos para si, para que consiga chegar energia nessas células. E uma das formas que a gente tem de tratar o câncer, normalmente ele vai estar associado com outras medicações, raramente a gente utiliza ele de uma forma isolada, são medicações que vão impactar ou que vão tentar evitar o surgimento desses vasos sanguíneos. São os chamados antiangiogênicos. É uma nova forma, não é tão nova assim, mas é uma outra forma de eu acrescentar qualidade nesse meu tratamento contra o câncer. Importantíssimo, cada tipo de câncer vai ter os seus tratamentos específicos e, na verdade, cada situação vai ter a sua indicação. Nós vamos ter situações em que eu vou indicar um tratamento localizado, tumor inicial de mama, eu vou começar com a cirurgia, que foi um tratamento conservador, uma cirurgia conservadora, depois vai fazer a radioterapia. Estou utilizando duas técnicas de tratamento localizado e depois nós vamos discutir sobre a necessidade ou não de fazer, por exemplo, bloqueio hormonal, se for um tumor luminal, de fazer quimioterapia, né, um tratamento sistêmico. Daqui a pouco eu tenho um câncer de mama triplo negativo com 3 centímetros. Vamos pegar esse exemplo que é bem interessante, que está localizado. Eu vou começar com um tratamento sistêmico chamado neoadjuvante, então com a quimioterapia. E dentro dessa quimioterapia, o ideal é que tenha também a imunoterapia. Então veja, combinação de duas formas de tratamento. Depois de feito o tratamento antes da cirurgia, eu passo para a cirurgia com o tratamento localizado. Digamos que foi feita uma cirurgia conservadora, eu vou fazer um segundo tipo de tratamento localizado, que é a radioterapia complementar. E depois nós vamos ainda discutir sobre a necessidade de manter outros tratamentos após a cirurgia, após a radioterapia. Então, o que eu quero mostrar com isso? Muitas vezes nós vamos utilizar uma combinação de tratamento localizado com tratamento sistêmico, uma combinação de agentes sistêmicos que podem ser utilizados em conjunto ou daqui a pouco, né, de uma forma sequencial, mas o importante é cada caso terá as suas indicações, as suas formas de tratar, e a pior coisa que vocês podem ficar fazendo é se comparar. Ah, porque a minha vizinha fez isso, porque o meu pai fez aquilo, porque o amigo do fulano, do colega, fez aquele outro. Não entrem em comparação. Comparação é a arma para vocês ficarem confusos, para gerar ansiedade, para gerar estresse. Um outro ponto importantíssimo que isso a gente precisa ter é uma mudança de mentalidade frente ao tratamento do câncer. Basicamente as pessoas falam frente à quimioterapia. Estou chamando aqui de quimioterapia de uma forma bastante global o tratamento sistêmico para que vocês consigam entender melhor. Muita gente, quando a gente dá a notícia, olha, nós vamos precisar fazer quimioterapia para diminuir a chance da doença voltar, isso se transforma num desespero. O que eu vejo é que a gente precisa enxergar essa situação de uma forma um pouquinho diferente. A quimioterapia, ela não é malvada.
ela não está ali para te prejudicar, pelo contrário, ela é sua aliada. A quimioterapia ou o tratamento está chegando para te ajudar em toda essa jornada, para te ajudar a melhorar os resultados, daqui a pouco para aumentar as chances de cura da doença, para melhorar sintomas que tu pode estar sentindo, para melhorar tempo de vida. O tratamento contra o câncer, ele é o seu aliado e é dessa forma que a gente precisa encarar. Espero que vocês tenham gostado, que conseguiram entender de uma forma melhor sobre as diferentes formas de tratamento do câncer que existem. E convido todos vocês a seguirem aqui na Escola de Oncologia, que vamos ter muitos vídeos interessantes, inclusive esmiuçando, explicando cada um desses tipos de tratamento muito mais a fundo. Até o próximo vídeo, um abraço a todos.